Salve Maria, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje reagiremos ao pastor Iago Martins, um dos pastores mais conhecidos aí da internet, que sempre se envolve em polêmicas contra católicos. E ele lançou um vídeo há aproximadamente 3 meses, né? Estou um pouquinho atrasado, mas ele postou um vídeo falando a respeito da questão da adoração, da veneração, da idolatria católica, né? E hoje nós reagiremos e nós responderemos a este vídeo em questão. Peço para que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like e que você ative as notificações para você sempre estar por dentro dos vídeos aqui que nós postamos semanalmente em defesa da fé católica. Peço perdão desde já caso você escute aí na sua casa barulho de chuva, é porque aqui em João Pessoa está chovendo bastante, né? Tá caindo uma tempestade aqui desde manhã, mas acredito eu que vai ser um vídeo muito tranquilo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gente, vem dizer isso aqui não é adoração. Eu quero um católico, comente aqui, vai ser católico. Faça um vídeo de resposta. Não tem, eu não pauto todos os canais católicos do Brasil. Já que os católicos tudo não pode ver sem me responder. Eu quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria para hipertulia? Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Eu explico, pastor, a diferença. Aparentemente a adoração para o Iago Martins se reduz à expressão corporal das pessoas, né? Os gestos e os atos humanos em relação a outra pessoa, em relação a outrem, né? E, bem, isso aqui é um problema gravíssimo, né? Eu não preciso nem me prolongar tanto quanto a isso. Na própria escritura nós vemos homens se ajoelhando diante de outros homens como um sinal de submissão, como um sinal de respeito, como um sinal de honra, de veneração, e ainda assim não são repreendidos por Deus, né? Porque trata-se tão somente de uma expressão, é uma manifestação de respeito diante de alguém, né? Então eu posso me ajoelhar diante da minha namorada, por exemplo, com um buquê de flores, dizendo que eu a amo, dizendo que ela é a mulher da minha vida, e obviamente isso é um sinal de amor, de carinho, de afeto, de respeito por ela. E, bem, isso daqui para o Iago Martins, então, já constitui o pecado da idolatria, né? Então, até o momento, né, aqui ainda está na introdução do vídeo, mas até o momento, o Iago Martins ele parece identificar o ato de adoração com o ato humano, a manifestação humana de se ajoelhar diante de alguém ou qualquer coisa nesse sentido, né? É um problema gravíssimo, mas não sejamos tão precoces, né? Vamos ver como que ele vai desenvolver. Mas aparentemente no início do vídeo é isso que ele quer induzir a gente a pensar. Isso é aquilo que os protestantes não conseguem compreender, porque eles não têm isso, eles são uma religiosidade moderna, tão nova, que eles não conseguem se adequar ao conceito bíblico de religião. E a ideia de sacrifício, o culto de adoração a Deus é um culto que estabelece sacrifícios a Deus. A religião cananeia, a religião no meio da qual viviam os patriarcas bíblicos, viviam Abraão e os demais patriarcas, aquela religiosidade cananeia, a religiosidade egípcia, a religiosidade mesopotâmia, adorar um Deus era cultuá-lo com sacrifícios. E quando Yahvé se revela a Moisés no Sinai, ele estabelece uma religião, estabelece uma forma de relação com os hebreus, uma forma que será continuada a partir do judaísmo do primeiro templo, que envolvia cultos no templo, liturgia templária e sacrifícios no templo, sacrifícios. Isso aqui que o André Luiz, se eu não estiver enganado é o nome do rapaz, ele é ortodoxo. Isso daqui que ele está dizendo é verdade, tá? Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus entendia de uma forma completamente associativa a adoração com o sacrifício, né? Ocorre que nós temos aqui dois extremos, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair em nenhum desses dois. O primeiro é o de achar que a adoração consiste tão somente nos gestos corporais, nas manifestações exteriores de uma pessoa em relação a outra. Esse daqui é o erro dos protestantes, né? Sabemos que não é assim. E um outro erro é achar que a adoração se reduz tão somente ao sacrifício, o que não é verdade. Não sei se é isso que o André Luiz ele quis dizer, né? Até porque eu acho que o Iago Martins não vai deixar o vídeo dele rolar por inteiro. Mas não é verdade. Eu não, por exemplo, para adorar a Deus, não basta somente que eu vá à Santa Missa, que eu comungue do corpo de Nosso Senhor, né?
É preciso que exista uma vida de oração, por exemplo, uma vida na graça. E sempre que eu render graças a Deus, louvores a Ele como Senhor, Criador, Majestade de todas as coisas, Senhor do céu, da terra, princípio, causa eficiente de tudo, e desde que eu reconheça também, é claro, né, esta causa como sendo Deus e não como sendo um acaso, um fenômeno científico ou qualquer coisa do tipo, aqui haverá sim um ato de adoração. Santo Tomás ele diz que a adoração consiste nesta reverência particular, específica, que é dada tão somente a Deus como o princípio primeiro de tudo, o princípio primeiro de todas as coisas. Então, de fato, tá? A adoração ela não se reduz somente ao sacrifício, mas o sacrifício é a expressão, é a manifestação máxima, perfeitíssima e autêntica do ato de adoração. E lembrando, estes sacrifícios mencionados do Antigo Testamento, eles eram sim uma expressão autêntica da adoração ao Senhor, da adoração a Deus, porém, eles apontavam para o mistério pascal do Cristo no Novo Testamento, que aqui sim é a expressão perfeitíssima de sacrifício. Não há nenhum outro sacrifício feito pelo homem que se equipare, é claro, ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. Então, o sacrifício eucarístico, né, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é a expressão máxima de adoração. Então nós nos unimos tão misticamente, tão espiritualmente a Deus quando nós comungamos, que não há nenhuma outra forma de adoração que seja mais perfeita, mais plena do que essa. O que não implica dizer que, obviamente, uma oração que faço a Deus reconhecendo, como diz Santo Tomás e como confirma o magistério da igreja, né? Uma oração que faço a Deus reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo Deus como Deus e entregando a minha vida a Ele, etc, etc. Isso não quer dizer que isso não seja adoração. É também oração, mas é uma adoração menos perfeita do que o ato de sacrifício operado por Cristo na cruz e que nós comungamos nas espécies eucarísticas. Cruentos de animais, mortes de animais, mas também sacrifícios incruentos, ofertas do pão da presença. Então, esse conjunto de coisas aqui, pedir a intercessão de Maria, louvar Maria, honrar Maria, dizer que Maria me concedeu uma graça, orar para Maria, aceitar Maria no coração, prostrar-se diante de Maria e tratar Maria como instrumento de redenção, na argumentação do Iago, é uma prova definitiva de que os católicos adoram Maria. A diferença prática e funcional, Iago, é que adorar a Deus é oferecer a Ele os verdadeiros sacrifícios. É oferecer para Ele o ápice do sacrifício. É oferecer para Ele o sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente na Eucaristia. Isto é adoração. Todo o resto. E também tem aquelas definições que eu fiz, né, de reconhecer em Deus a base da sua vida. Reconhecer Deus como absoluto, fim último da existência, Criador. Essa é a diferença prática. Todo o resto. Elogiar, louvar, reconhecer as virtudes, se prostrar diante. Pode ser louvor, como eu mostrei aqui ontem, tá? Bora conversar sobre idolatria, sobre dulia, hiperdulia e outras coisinhas semelhantes. Um tempo atrás, em algum teólogo do Dia da Vida, falando sobre a música que virou meme aqui nesse canal, né? Não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Já tocou na sua cabecinha já, né? A gente tem conversado muito sobre não existe diferença funcional entre latria, adoração, dulia, hiperdulia, é tudo a mesma coisa dentro da prática católica, e os católicos responderam, ortodoxos também, o ortodoxo respondeu, e eu confesso que eu nem fui atrás, esqueci esse negócio, foi me preocupar com outras coisas. Mas recentemente, esses temas começaram a voltar aqui nas redes sociais, eu achei bem bom, também vale a pena voltar a esse ponto, já que agora tem pastor por aí dizendo que, né, Maria tem que receber veneração sim, que católicos não são idólatras, no modo como tratam Maria e tal. Bom, o argumento católico pro ato religioso que é prestado aos santos e a Maria se baseia numa diferenciação entre veneração e adoração. Para os católicos, aqueles servos de Deus, os santos que estão mortos e então estão vivos em Cristo nos céus, eles podem receber um tipo de veneração, enquanto a adoração é válida somente a Deus. Eles nomeiam a veneração de dulia, existe a hiperdulia, que é uma super dulia, uma veneração top que é dada para Maria, tem a protodulia também, que é dada a São José, marido de Maria, e existe a adoração, que é dada somente a Deus, é a latria. Nenhum católico diz que adora os santos. Nós não damos latria aos santos, senão seríamos idólatras. Nós damos dulia, que é uma outra coisa. Então, onde é que mora a diferença para os católicos da latria para a dulia? O catolicismo afirma que no Antigo Testamento, a latria acontecia nos sacrifícios a Deus e a idolatria nos sacrifícios aos ídolos. E por isso a adoração aos ídolos é chamada de idolatria, algo que acontecia por meio de alguma entrega sacrificial. Segundo os católicos, então, no Novo Testamento, a latria, a adoração, encontra o seu ápice no sacrifício da Eucaristia, quando, segundo eles, Cristo se torna realmente presente em corpo, no pão e no vinho, e é oferecido sacramentalmente ao Pai, não como outro sacrifício, mas como a atualização do mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Eles mesmos reconhecem que a adoração também se expressa em oração, louvor e obediência, mas tudo isso é ordenado ao redor da missa como o centro do culto. Católicos vão dizer, por exemplo, que em Provérbios 31:30 a mulher virtuosa tem que ser louvada. Nós somos chamados a honrar os nossos pais
pais. Existem registros bíblicos de pessoas se prostrando, né, como José, como reis, como profetas, em um cenário que não era de adoração. Em nenhum desses casos há o oferecimento de sacrifício, portanto, não seria um caso de latria, seria um caso de dulia, não seria um caso de adoração, seria um caso de veneração. E assim, nós teríamos uma veneração aprovada biblicamente, um mero elogio pelas qualidades da pessoa, que acaba variando de acordo com a honra que essa pessoa merece receber, né? Então tem venerações maiores e menores aí. E aí, no fim das contas, eles têm razão nessa divisão? No vídeo de hoje eu quero explicar que não. Na Escritura, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, a adoração, no caso, a latria, está relacionada exclusivamente à presença de sacrifícios, mas está atrelada também a vários outros elementos que são muito comuns à veneração católica romana. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou... Muito bem, né? Então, o Iago, ele toma cuidado para não dizer que a adoração está relacionada ao sacrifício, porque ele sabe que está, né? Então, o Antigo Testamento ele é repleto de passagens onde o próprio Deus, inclusive, ordena que se faça algum sacrifício, e os homens ofertavam estes mesmos sacrifícios a Deus, né? Então, ele toma cuidado porque ele não pode desassociar uma coisa de outra. Até porque a própria Bíblia não desassocia, ainda que, como eu falei no início do vídeo, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro. A adoração não consiste tão somente no sacrifício, mas o sacrifício foi entendido desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, desde o início de tudo, né? Como uma expressão máxima e autêntica do ato de adoração, né? Então, já desde os tempos de Abel, de Caim, de Melquisedeque, né, dos patriarcas, os homens já ofereciam sacrifícios a Deus, né? Então, o Iago ele simplesmente não pode fazer essa desassociação. Mas, novamente, isso não significa que a adoração gire em torno tão somente do sacrifício, ainda que o sacrifício ele seja, de fato, a expressão mais autêntica, mais perfeita, mais perfeita, de fato, né, de adoração. Pastor Iago Martins, sou doutorando em teologia, professor de teologia, possuo uma escola online de teologia, de teologia e cultura, sempre que houver. Vamos lá, vamos começar então discutindo um pouco sobre como a Escritura trata a adoração em um sentido interior. A adoração não se expressa prioritariamente como algo externo, se expressa prioritariamente como algo interno. Logo, a adoração não aparece principalmente por meio do sacrifício, por meio até da prostração ou essas coisas mais externas. A adoração é, antes de tudo, um tipo de subserviência interior. É uma forma de olhar para elementos da existência e valorizá-los de forma errada. Há textos no Antigo. É interessante essa observação que o Iago Martins faz, porque ele inicia o vídeo dele com outro vídeo dele mais antigo, né? Dizendo, questionando justamente o contrário. As expressões exteriores, os gestos corporais, as manifestações exteriores dos homens em relação a outros homens como sendo um ato de adoração. Agora parece que a conversa já mudou um pouquinho, né? Porque, mais uma vez, isso é um erro gravíssimo. Na Escritura, inclusive, eu até separei aqui algumas passagens, né, que a gente pode ler, mas na própria Escritura você tem casos onde homens se ajoelham diante de outros homens, se prostram por terra, inclinam a fronte, chamam de Senhor, por exemplo, sem que fossem repreendidos por Deus, muito pelo contrário, né? Então, sei lá, aqui em Gênesis 33, eu estou me valendo aqui inclusive de uma tradução protestante, né, para que ninguém tente dizer que eu estou adulterando alguma coisa ou algo nesse sentido, né, com bíblias católicas, mas aqui a gente tem a reconciliação, por exemplo, de Esaú e Jacó, né? Vejam só aqui o versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão, ou seja, um gesto de se prostrar como uma forma de reconciliação, de amizade, de respeito, de afeto, né? Também em 1 Samuel 24, olha a propaganda. Também em 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 8, é dito o seguinte: Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra. Ou seja, Davi, mais uma vez, nos mostra uma expressão humana de respeito, de submissão a alguém que lhe é superior, a alguém que está constituído de uma dignidade superior a você, e ainda chama de meu senhor, né? Saul aqui era o rei, Davi ainda não era rei, né? E é um ato tão somente de respeito, é um ato tão somente de honra, de veneração, e Davi também não foi repreendido por isso. Ainda no livro de Samuel, mas agora em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, é dito o seguinte:
E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Agora com Davi a coisa acontecendo, agora se inverteu. Né? Então Mefibosete, em um ato de respeito, em um ato de veneração, em um ato de honra, em um ato de submissão, se reconhece como servo, reconhece a Davi como senhor, se inclina, prostra o seu rosto por terra, respeitando e venerando a autoridade de Davi como rei. Então vejam que isso aqui está completamente amparado na Escritura. E é por isso que eu disse que implicava um erro gravíssimo você apontar gestos corporais e expressões humanas de respeito e de submissão em relação a outra pessoa como um ato de adoração, um ato necessariamente de adoração. Agora o Iago Martins parece que já está mudando um pouquinho o discurso, né? Então agora não, calma. Prioritariamente, então primariamente, o ato de adoração é um ato interno, né? E se é um ato interno, o próprio Iago Martins não pode apontar o dedo na cara de nenhum católico dizendo que você está adorando uma imagem, por exemplo. Né? É um ato interno. Como você vai saber, Iago? Né? Você agora tem o poder de sondar os corações, de sondar as consciências, né? De sondar o intelecto humano. Como é que você sabe que é um ato de adoração? Se você mesmo reconheceu que o ato de adoração ele é, antes de mais nada, um ato interno do homem. Não tem como saber, né? Então parece que agora já mudou um pouquinho o discurso. Mas vamos continuar aqui para ver o que ele vai dizer. Antigo e no Novo Testamento que falam isso, eu quero que você me acompanhe no texto de Ezequiel, que é o texto do Antigo Testamento que vai estabelecer isso, depois a gente vai olhar para dois textos do Novo Testamento para estabelecer a mesma coisa. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é, a adoração não depende de sacrifícios, porque a adoração é, antes de tudo, uma disposição do coração. E a Bíblia diz isso com clareza. E esse é o argumento inteiro do primeiro capítulo do meu livro No Alvorecer dos Deuses. Você sabe, eu tenho um livro sobre idolatria. Um livro que é baseado, esse livro inteiro é baseado no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma teologia da idolatria. Você acha ele na Amazon aí, no site da Thomas Nelson, se quiser. Você que é católico, ele convida aí se você quiser ler, pode ler esse primeiro capítulo. Mas lê o penúltimo também, sobre o bezerro de ouro, acho que é importante. Nesse capítulo eu estabeleço uma teologia bíblica de como a idolatria se estabelece, antes de tudo, como uma disposição do coração, não como um ato externo. E os textos bíblicos são muito claros ao estabelecer isso. Ezequiel 14 vai falar de idolatria como uma coisa que acontece no coração. Pessoal, a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. E esse ato interior se expressa exteriormente. Como a adoração é dependente de sacrifícios, e no caso o sacrifício mais uma vez, um discurso novo, né? Então, o ato de adoração é um ato interno, ele tem insistido bastante nisso. Mas você tem como expressar este ato interno através de atos exteriores. E aqui que entra os gestos, né? E na liturgia, inclusive, isso daqui é ainda mais manifesto, né? Do que na sua, digamos, no seu momento de devoção particular na sua casa, por exemplo, né? Então a liturgia é repleta desses sinais externos, né? Destes sinais sensíveis para que os homens consigam compreender a dimensão do mistério que está sendo celebrado. Então tudo na liturgia é devidamente pensado, é minimamente calculado para que se expresse este ato de adoração a Deus, né? Então, por exemplo, a inclinação de cabeça, né? Se ajoelhar, a genuflexão, o gesto de reverenciar o altar e tantos outros gestos e sinais sensíveis aí da liturgia. Então, trata-se de expressão, mas, como disse, como observei aqui, o discurso mudou de Iago Martins, né? O discurso agora é outro. É um ato, primeiro, interno do homem, né? Não é necessariamente um gesto. O gesto é uma manifestação. Eucaristia, se a adoração é uma coisa que acontece por meio de uma prostração interna. Ezequiel 14 fala assim, ó: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaria a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Vê só que texto intrigante. Aqui eles são na casa de Ezequiel. A casa de Ezequiel você vê como um tipo de tabernáculo, né? Um tipo de espaço de reunião ali improvisado. Os líderes de Israel não eram o povo, eram os líderes de Israel que vinham. E apesar de a gente ter a divisão ali entre o povo do norte e o povo do sul, você tem já Israel e Judá separado, você tem uma idolatria que não foi excluída do povo. O povo continua adorando ídolos. Como é que eles adoravam os ídolos? Eles adoravam os ídolos ofertando sacrifícios cruentos e incruentos às imagens? Não. Eles adoravam os ídolos através de levantar interiormente um tipo de devoção que se expressava em uma vida. Um tipo de amor que se expressava em um comportamento pecaminoso. Ou seja, você pode estar cometendo adoração sem absolutamente nenhum sacrifício envolvido. Você pode estar cometendo adoração sem ter nenhum sacrifício real à sua volta. Porque a adoração é uma prostração interior do coração. É aquilo que você... Eu acho que essa parte não nos importa muito, né? Porque eu já admiti desde o início do vídeo, né? Algo que infelizmente muitos católicos eles resistem a admitir,
que a adoração não se reduz tão somente ao sacrifício. Então, se ele continuar insistindo nessa questão de mas não depende de sacrifício, a gente pula um pouquinho aqui do vídeo para não ficar tão longo, né? E simplesmente para a gente não ficar enrolando com algo que nós já falamos aqui, né? Levanta mais alto, acima de todas as outras coisas. Aquilo tá na frente, o erguer metafórico de uma estátua. Eles fazem isso no coração, né, no Liban, aqui no hebraico. A raiz Leb designa essa faculdade racional, bem como lugar da vontade moral. Na linguagem do Bloch, no The Book of Ezekiel, no The New International Commentary of the Old Testament, ele vai dizer que há aqui nessa adoração uma ideia de obstinação. O puseram diante de si, retratando a idolatria como um estado de espírito, intencionalmente fixo acima de qualquer coisa. A idolatria como um ato de espírito. Mas isso não é exclusividade do Antigo Testamento não, tá? Quando fala de idolatria do coração. Inclusive, somente para fins de observação, né? Essa citação desse autor que ele trouxe aqui se utiliza da expressão faculdade racional, né? Isso daqui é verdade. A adoração não é algo feito pelo coração, né? Mesmo se alguma passagem bíblica diz isso, é claro, de modo metafórico, né? Justamente para enfatizar que é um ato interno do homem, não externo, ainda que se possa expressar e manifestar de uma forma externa. Mas é um ato interno do homem, mas não no coração, né? Não no órgão coração, mas através de faculdades racionais. Então, é aquilo que o magistério nos diz, né? O ato de adoração é o ato de reconhecer a Deus como Deus. E esse reconhecimento, ele obviamente parte de um intelecto, né? Animais não adoram, por exemplo. Plantas não adoram, né? Não reconhecem Deus como Criador ou qualquer coisa do tipo. Mas é preciso ser uma faculdade racional, algo que provém do intelecto humano e também da vontade humana. Então, o homem ele tem que querer reconhecer isso, né? Então, somente essa observação aqui, porque às vezes as pessoas confundem, pensam que a adoração é, por exemplo, um sentimento, algo que já foi absolutamente combatido pela igreja, né? Então, a adoração não é um sentimento, é um ato intelectual, é um ato interno de reconhecer a Deus como Deus. Novo Testamento diz a mesma coisa. Em Mateus 6, a gente tem uma linguagem de serviço, a linguagem de adoração. Já falei já sobre esses termos no grego, mas a ideia de dulia, de serviço, aplicado a dinheiro. Eita, como assim? Sim, há termos relacionados à adoração, falando do relacionamento do homem com o dinheiro, quando ele é ganancioso. Está tudo em Mateus 6. A ideia de não servir a Deus e às riquezas tem o sentido de não adorar a Deus e às riquezas. Aqui não é uma metáfora. A ideia aqui é que existe realmente uma idolatria interior que se expressa por meio do meu apego aos bens materiais. Por isso que os bens até recebem o termo aqui mamão, né? Que é o termo. Também a questão financeira, mais uma vez, aparece nos textos paulinos. Em Efésios 5:5, a gente... Por que é idolatria? Porque é um desejo exagerado. É isso que essas palavras significam literalmente no grego. Por mais que seja traduzido aqui por ganância, a lista aqui são sempre de coisas sexuais, nos dois textos. A ideia é de desejo exagerado, desejo desordenado. É por isso que o Andrew Lincoln vai dizer que toda idolatria é uma forma de cobiça. É uma vontade que tá para além, né, daquilo que é apropriado. O que é que esses textos dizem pra gente? Dizem pra gente, antes de qualquer coisa, que a idolatria se expressa como um ato do coração. Se expressa como uma coisa interna, como uma vontade, um desejo, um entregar que não convém. Você pode idolatrar qualquer coisa. Você pode idolatrar um namorado, você pode idolatrar o sexo, pode idolatrar o dinheiro. Você não tem que idolatrar Maria. Não tem que falar que alguém idólatra. É a questão dos ídolos, né, dos santos, católicos. Isso é pequeno comparado com as idolatrias que podem estar dentro de todos nós. Porque todos nós lutamos contra um tipo de idolatria. Todos nós lutamos contra um tipo de amor desordenado, de vontade desordenada, de desejos desordenados, de elencar e levantar coisas acima de Deus no nosso coração. A idolatria é, antes de tudo, uma disposição. Pois é, Iago, mas aqui vem o questionamento mais uma vez, né? Quando você estava questionando o fato de católicos se ajoelharem diante de uma imagem de Nossa Senhora ou algo nesse sentido, você se referia ao que exatamente? Você não estava dizendo que era idolatria, que era um ato de adoração? Mas agora você diz que é um ato interno, é um ato do intelecto que inclusive pode ser, digamos, referido a qualquer outra coisa que não necessariamente a Nossa Senhora e aos santos. Então por que você está mudando o discurso, né? No início do vídeo, aquele seu vídeo que repercutiu bastante, dizia que em termos práticos, né, em termos meramente manifestos, a adoração e a veneração para o católico estava sendo a mesma coisa. Simplesmente porque nós nos prostramos diante de uma imagem, nós veneramos Nossa Senhora, pedimos pela sua intercessão e etc. Então por que você está mudando o discurso agora, né? Vamos continuar aqui. Do coração. E uma atitude interior antes de ser uma atitude exterior. Logo, você não precisa de um sacrifício eucarístico para estar cometendo idolatria. Você não precisa de qualquer tipo de sacrifício externo para estar cometendo idolatria. Se você estiver entregando um tipo de disposição, um tipo de serviço interno desordenado, você já pode estar cometendo idolatria por aí. A gente começa o vídeo já estabelecendo isso. Então a gente já refuta diretamente, já de forma muito clara, essas ideias aí do pessoal de que não, idolatria só é idolatria se tiver sacrifício. Não é. Agora, a gente pode aprofundar um pouco mais a questão aqui. A gente pode primeiro discutir um pouco sobre como, no Antigo Testamento... Então, como eu mencionei, ele vai ainda insistir bastante nessa questão da adoração e o sacrifício. Nós já colocamos os termos aqui, não é necessário que seja, para que seja adoração, não é necessário obrigatoriamente que seja
um ato de sacrifício, ainda que o ato de sacrifício seja, de fato, a forma mais plena e mais autêntica de adoração, sobretudo o sacrifício eucarístico, que é o sacrifício perfeito de Cristo, né? Nenhuma criatura pode oferecer algo que esteja para além do sacrifício de nosso Senhor e que seja mais perfeito, mais digno do que o sacrifício operado por Ele por nós. Então eu vou pular essa parte aqui, porque eu acho que ele vai insistir bastante nisso. Vamos ver aqui a adoração sem sacrifício no Novo Testamento, que eu imagino que ele mencione talvez algo sobre os santos ou mesmo a Eucaristia, algo nesse sentido. Também é uma adoração. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente também tem vários casos de adoração que se expressa sem sacrifício. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase não trava a língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante imediatamente, eu sou homem igual a você. Naquele momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício cruento, incruento, não houve eucaristia, nada. Houve um ato de prostração, que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, João relata que ele se prostrou diante de um anjo. E é o mesmo termo grego, sem proskineu ali. Uma criatura que era diretamente emissária de Deus. O anjo repreende João, dizendo que ele não deveria adorá-lo. Ah, Iago, mas ninguém tá falando de venerar anjo. Fala também. Católicos também acreditam em veneração a anjos. Mas veja, a atitude de se prostrar diante do anjo, assim como os romanos se prostram diante de suas imagens prototípicas de santos, foi visto pelo próprio anjo como ato de adoração, não como veneração. E aqui a pegadinha, né? Então, o Iago ele pega 2 casos da Sagrada Escritura no Novo Testamento em que homens são repreendidos porque se ajoelharam diante de outros homens, né? No caso aqui, diante de Pedro e diante de um anjo, né? Lá em Apocalipse com São João. E aqui que tá a pegadinha, aqui que tá o problema, porque ele quer induzir o sujeito a pensar que se a Escritura repreendeu 2 casos em que homens se ajoelharam, se prostraram diante de outros homens como idolatria, então sempre que alguém se prostrar diante de outro alguém, diante de um homem, diante de um anjo ou qualquer coisa nesse sentido, vai ser também o pecado de idolatria, vai cair no pecado da idolatria. Isso daqui é falso. Mencionei acho que 3 ou 4 passagens em que homens não foram repreendidos por isso, né? Então, como que a gente consegue coadunar aqui as duas coisas? É muito simples. O ato de adoração, quando expresso, quando manifesto através de algum ato corporal, através de algum gesto ou algo nesse sentido, ele vai se especificar pelo sujeito e pelo fim. Então, se você quer adorar a qualquer criatura que não seja Deus, então, aqui já há um pecado de idolatria. E também o fim ao qual você se dirige a alguém. Se o fim que eu me ajoelho perante alguém é tão somente de respeito, é tão somente de submissão ou de reverência, a própria Escritura nos mostrou que não há problema algum. Não há problema algum. Seja para um fim de reconciliação, como foi com Esaú e Jacó, seja para um ato mesmo de submissão de um servo, né, de um inferior para com um superior, como foi o caso de Davi com Saul e de tantos outros exemplos que nós temos na Sagrada Escritura, né? Então, qual que é o fim daquele ato? Obviamente, São Pedro, São João, ao escreverem aqueles mesmos livros sagrados, eles sabiam exatamente do que estavam falando. Então, a situação foi, digamos, clara para eles quando a coisa aconteceu. Tá? O que é totalmente diferente de você dizer que, então se prostrar, então necessariamente vai implicar adoração. Não, foi necessário algum outro fator. Algo que, digamos, se revelasse a São Pedro e a São João como um ato de adoração. Para que aí sim existisse essa repreensão por se tratar de um pecado de idolatria, né? Mas o ato em si mesmo de se ajoelhar diante de alguém, já vimos na própria Escritura que não implica necessariamente a adoração, né? E todo mundo sabe muito bem disso. O próprio Iago Martins, ele sabe disso, e é algo, digamos, até que do ponto de vista temporal, né, do ponto de vista social, aceito comumente por todas as pessoas, sejam elas protestantes, católicas, né, ateias ou qualquer coisa do tipo. Você sabe que você se ajoelhar diante de alguém pode significar também outra coisa que não adoração. Eu tenho, por exemplo, aqui eu separei um vídeo, né, muito interessante, de uma estátua, né, um monumento que foi feito em honra a Ayrton Senna, homenageando a Ayrton Senna, que é um ídolo nacional, né, da Fórmula 1 e etc. E vejam só a forma como esse rapaz se comporta diante dessa imagem de Ayrton Senna. Vejam só. Podem perceber que já haviam entregado flores, né, à imagem de Ayrton Senna. O sujeito se ajoelha na frente de Ayrton Senna, coloca o rosto por terra na frente da imagem de Ayrton Senna, né?
pessoas filmando, ele provavelmente falando ali alguma palavra de carinho, né? Ou talvez se identificando com a história do seu ídolo. Ídolo aqui, claro, não em sentido religioso, né? Mas realmente de alguém que é uma referência para ele ou algo nesse sentido. Então, isso daqui é algo socialmente entendido como um sinal de respeito, um sinal de reverência, uma espécie de homenagem, né? Mas não, se tratar de imagens religiosas, se tratar, por exemplo, da Mãe de Deus, aqui é um problema, né? Então é realmente uma hipocrisia muito grande, né? Uma confusão sem fim que o Iago Martins e os seus colegas protestantes fazem quanto à questão de se ajoelhar especificamente. Idolatria, porque era uma honra que deveria ser conferida apenas a Deus. O Evangelho de Mateus usa o verbo proskinen cerca de 10 vezes. Uma das primeiras está no ato de reverência dos magos a Jesus. Aqui é bem mais provável que eles tenham feito isso mais como uma homenagem a uma figura de eminência do que como uma adoração exatamente. Mas isso já prenunciava a submissão a Jesus como Deus ressurreto. Ao longo do livro de Mateus, várias pessoas se prostraram diante de Jesus por reconhecer o seu poder e a sua autoridade de suprir as suas necessidades. Já a reação dos discípulos quando Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade pode ser entendida também como um tipo de adoração. O que Mateus faz. Ou seja, o próprio Iago Martins reconhece que um mesmo ato corporal, um mesmo gesto, uma mesma expressão humana, uma manifestação humana feita a alguém, né, pode ser entendida de vários modos, pode possuir vários fins. Então foi aquilo que eu disse. Um culto atribuído a certa pessoa, né, referido a certa pessoa, ele vai se distinguir sobretudo pelo seu fim. Tá? Sobretudo pelo seu fim. Pode ser um fim simplesmente de reverência, pode ser também um fim de adoração, como foi o caso de Cornélio, como foi o caso de São João diante de um anjo, né? Mas já não foi o caso, por exemplo, de Davi perante Saul, né? Então, quer dizer, é um ato, é um mesmo ato, é um mesmíssimo ato que vai se especificar e vai se distinguir pelo seu fim. Qual que é o fim daquele ato propriamente, né? Então o ato pelo ato ele não diz muita coisa, ele pode até, digamos, fazer um certo apontamento, né? Indicar que alguém está venerando alguém ou algo nesse sentido, mas ele por si mesmo não pode revelar mais algo além do que isso, né? É mostrar como o entendimento de quem Jesus era foi se desenvolvendo. Jesus começa sendo reverenciado como alguém de autoridade, depois recebe súplicas como alguém de poder, e ao fim dos evangelhos é adorado como quem é o próprio Deus. Eu não estou dizendo que Jesus virou Deus, tá? Que se tornou Deus. Estou dizendo que o reconhecimento das pessoas sobre Jesus foi se aprofundando. O que Mateus faz é relatar como Jesus é aquele de quem todo joelho se dobrará. É a linguagem usada no Apocalipse para falar da adoração ao próprio Deus, né? Todo joelho se dobrará a ele. A linguagem do Apocalipse não é de sacrifício que será dado eternamente, mas de joelhos se dobrando a ele. Os discípulos do evangelho de Mateus adoram e confessam o seu nome, se submetem ao que ele ensina, anunciam o reino e trazem outros para adorá-lo também. Se a gente vai para o evangelho de João, a gente encontra também passagens muito interessantes. Pensa no encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que Jesus fala que chegou o tempo dos verdadeiros adoradores o adorarem em espírito e em verdade. A expressão verdadeiros adoradores, roi aletnoi proskinetai, fala de pessoas que adoram, né? Que ideia de se prostrar novamente, parecendo no grego, de forma verdadeira. Novamente aqui o se prostrar está atrelado a uma verdadeira adoração. Uma adoração que acontece não pela ritualística, mas em espírito e em verdade. Ou seja, adoração espiritual e verdadeira, que não está atrelada mais ao local geográfico, o lugar da adoração, mas sim a uma disposição interna da adoração. A adoração não se dá mais em um lugar, mas se dá agora através de um tipo de subserviência espiritual. Agora, no texto aos E o Iago Martins, no final das contas, ele não chega a lugar algum, né? Ele não provou, por exemplo, que o ato de se prostrar diante de alguém vai indicar necessariamente um ato de adoração. E, claro, ele ainda está batendo naquilo também do sacrifício, né? E que, por sinal, ele não mostrou, até agora, que por mais que o ato de adoração não se reduza somente ao sacrifício, que eu admiti isso no início do vídeo, também não implica dizer que está desassociado do ato de adoração. E talvez ele até admita isso daqui, mas nos mostre então que o ato de sacrifício ele é, digamos, inferior ao ato de adoração particular, né, de um homem quando faz uma oração a Deus. Não tem como. A Sagrada Escritura menciona, sempre referencia o sacrifício como, de fato, um ato máximo de adoração, um ato completo de adoração. E o sacrifício eucarístico, que inclusive o pastor Iago Martins nega, porque ele nega que na Sagrada Eucaristia o sacrifício do nosso Senhor seja atualizado, né? Mas o sacrifício eucarístico, ele é, de fato, o sacrifício mais perfeito, é o sacrifício pleno de Deus e é, obviamente, a expressão máxima de adoração que o homem pode render a Deus mesmo, né? Então, acredito eu que é basicamente isso, né? Já está em 32 minutos de vídeo e o Iago Martins ele não conseguiu provar nada do que aparentemente ele se pretendia provar. Muito pelo contrário, ele fez uma confusão aqui, né? Então ele coloca um vídeo dele um pouco mais antigo no início, batendo em algo que dentro do próprio vídeo ele acabou negando, né? Quando ele explica
que o ato de adoração é um ato interno e não necessariamente um ato corporal. Se você ficou até aqui, eu peço para que você se inscreva no meu canal. Você também pode sugerir vídeos de protestantes, de ateus ou de qualquer pessoa que esteja objetando contra a doutrina da igreja, que eu lerei o seu comentário, anotarei o seu pedido e quem sabe faço também um vídeo aqui para o canal, tá? Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo.